Queridos, eu quero falar aqui a segunda parte da mensagem que nós comentamos a semana passada sobre os valentes de Deus. Eu quero tomar como texto Juízes capítulo 7, o livro dos Juízes, no capítulo 7. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 1. Juízes 7, 1. Texto sagrado diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Amém. Vamos ficar aqui até o versículo de número 8. Queridos, nós estamos conversando sobre os valentes de Deus. Na semana passada, nós lemos também no capítulo 6 de Juízes, e vimos o relacionamento de Deus com Gideão, Deus levantando Gideão, Deus falando com Gideão, Deus potencializando as virtudes, os valores de Gideão, para que ele pudesse ser levantado por Deus como um grande guerreiro, como um grande valente. Nesse cenário, neste momento, nesse contexto, a nação de Israel está debaixo do jugo opressor dos midianitas, conforme nós vimos também na primeira mensagem. E Deus então levanta o jovem Gideão para formar um exército de valentes, de guerreiros, para formar o exército de Deus com as marcas de Deus, com as características de Deus. O exército de Deus, os valentes de Deus, são levantados por Deus através de Gideão. E existe aqui algumas características, alguns sinais diferenciais a favor desses 300 homens. E eu quero conversar com você sobre estas marcas, marcas que eu e você temos que ter, temos que carregar, temos que cultivar, temos que trazer no nosso viver diário. Quantos creem que as histórias que nós encontramos na Bíblia são histórias para nos ensinar, para nos formar? Quantos creem? Amém, aleluia. É a palavra de Deus, são experiências do passado, e estas experiências do passado, quando nós aprendemos estas lições, e quando nós começamos a cultivar as mesmas práticas, os mesmos princípios, os mesmos valores, nós vamos ter os resultados vitoriosos, os resultados de conquistas, de abundâncias que eles também alcançaram em Deus através desses atos de obediência. O primeiro ponto que eu quero colocar para você é que os valentes de Deus são ousados e humildes. Os valentes de Deus sempre são pessoas ousadas, corajosas, aguerridas, mas estas pessoas nunca abrem mão da humildade, até mesmo da simplicidade. Um coração sempre quebrantado, um coração sempre dobrado. São pessoas que não têm dificuldade alguma de se dobrarem, de reconhecerem, de agradecerem, de pedirem ajuda.
são valentes sim, mas são pessoas humildes, são pessoas que sempre reconhecem a sua própria pequenez. Os que não creram absolutamente nas promessas de Deus, eles não ingressaram neste exército. O texto sagrado lido diz que tinha ali um grande contingente, 22 mil homens, mais 10 mil, 32 mil homens, guerreiros. No primeiro momento, 22 deles foram embora. O texto diz que Deus, falando com Gideão, declara: Gideão, existe muita gente aqui, se todo esse exército for, com certeza esse exército vai vencer os midianitas, vai vencer os inimigos, mas eles dirão: nós somos um grande exército, nós somos fortes, nós somos poderosos, fomos nós quem vencemos, fomos nós quem derrotamos o nosso inimigo, e não haverá humildade no coração deles, não haverá espaço para reconhecer que foi Deus quem lhes concedera a vitória. Portanto, Deus diz: existem algumas pessoas, inclusive, que estão com medo, pessoas que estão inseguras, pessoas que estão tremendo de medo, essas poderão partir e ir embora. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. 10 mil homens ficaram. Somente um coração humilde é um coração que crê e age. A humildade, ela precede a fé. A humildade precede o crer. Não tem como você ser um homem, uma mulher de fé, um homem, uma mulher que crê profundamente, intensamente, sem que haja humildade no coração. Porque a humildade reconhece as nossas fragilidades, a humildade reconhece a nossa pequenez, a nossa insignificância, e a humildade me leva a depender de uma forma absoluta, radical, inegociável, profunda em Deus. E isto libera, a humildade abre caminho, libera caminho para a fé fluir. Por isso, nós precisamos entender da necessidade da humildade para agirmos. O exército, ele é formado por valentes que creem e não colocam os olhos nas circunstâncias, dificuldades, impedimentos que surgem na nossa marcha, na nossa caminhada. A humildade é o reconhecimento de que a nossa pequenez diante da grandeza de Deus é suficiente para fazer aquilo que Ele está pedindo. Quantas pessoas, por não terem um coração humilde, você oferta a ela uma tarefa, um trabalho, alguma coisa, na obra de Deus, na igreja de Deus, ela diz: não, eu tenho que fazer um curso primeiro, aí depois eu vou assumir essa responsabilidade na igreja. Não, eu tenho que me formar primeiro na ITM, aí então eu posso ser um apacentador, um líder de grupo. São pessoas que querem construir algo para se apoiar, para se estribar no seu próprio conhecimento, na sua própria capacidade, e não na dependência absoluta de Deus. Por isso que existe a necessidade da humildade. E os valentes de Deus, eles são humildes, porque por mais treinados, mais forjados, mais preparados que eles estejam, eles sempre dependerão, eles sempre confiarão em Deus. Sempre em Deus, sempre em Deus. Humildade, disse St. John's, humildade é a aceitação do lugar designado por Deus, seja na frente, seja no meio, ou seja na retaguarda. Aonde Ele me colocar, eu vou atuar. Isso é humildade. Tem pessoas que dizem: eu vou atuar na obra, na igreja, mas se for nessa posição, se for de centroavante, aí eu vou. E quando surge um espaço, uma oportunidade para ser zagueiro do projeto de Deus, ele diz: não vou. Zagueiro não faz gol, não é? Mas quando nós temos um coração humilde, Deus vai nos colocar como orelha, como braço, como mão. Deus vai nos colocar como o dedinho do pé, o mínimo, né? Não é o dedo mais feio. Quem tem a unha do dedinho bonita? Ninguém, não é? Nem a unha é bonita, não é verdade? Alguém tem a unha do pezinho ali, tal, aquela bonita? Hã?
Às vezes você até esquece de cortar aquela unha. Hã? E se Deus te colocar lá como o dedo mínimo, o pequenininho ali do pé, não, Deus, aí não. Mas ele não está no corpo, ele não é membro do corpo, ele não faz parte do corpo. Por isso que os valentes, eles são humildes. Eles são humildes. Na vida, ouça bem isso, preste atenção. Você pode até escrever isso aí. Na vida, quase tudo provém de quase nada. Deixa eu repetir. Na vida, quase tudo provém de quase nada. Às vezes nós não temos mais, porque nós desprezamos os pequenos começos, porque nós desprezamos as pequenas coisas, nós desprezamos as insignificâncias, mas Deus, Ele toma as coisas que não são para confundir as que são, diz a palavra. Aí a necessidade, a importância da humildade como marca de um valente, de um guerreiro, de um soldado. Segundo ponto, o valente de Deus sabe que passará pela revista de Deus. O valente de Deus passa pela revista de Deus. Queridos, é importante você internalizar esse valor. O peneiramento sempre haverá. Deus sempre vai passar a peneira, sempre, no meio do seu povo, no meio do seu exército, no meio dos seus valentes. De 32 mil homens, na primeira peneirada, 22 mil vai embora. Fica 10 mil. Deus diz, eu vou fazer aqui a malha da peneira, né, um pouquinho mais fina. E ele então estreita os buraquinhos da peneira, né, e dá mais uma peneirada. Só ficou 300. Só 300. Mas isso é importante. Você como guerreiro, você como valente, você como apacentador, você como líder, você como ministro, você como homem de Deus, como mulher de Deus, saiba disso. Deus passa a peneira. Você já parou para perguntar, escuta, cadê fulano? Que antes estava no nosso meio e agora não está mais. Cadê fulano? Você já não se perguntou? Você nunca se perguntou? Cadê fulano? Os valentes de Deus, eles estão conscientes de que Deus passa o seu exército em revista. O versículo 4 diz assim, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei. Diga comigo, separar. Queridos, existe valentes dentro dos valentes, no meio dos valentes. São os valentes dos valentes. Qual é a posição que você quer escolher? Qual é a posição que você quer permanecer? O texto diz, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, Deus, está dizendo, se eu, Deus, disser, este irá com você, Gideão, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, Gideão, mesmo que você diga, eu quero ele, Deus, Deus vai dizer, não. Peneiramento. Como interessante isso. Deus provará cada homem, cada mulher que faz parte do seu glorioso exército. Se Deus nos enviar por estradas pedregosas, disse John McLaren, se Ele nos enviar por estradas pedregosas, certamente nos dará sapatos adequados. Deus nunca vai incumbir você, responsabilizar você por algo na obra dEle, sem que Ele esteja com você, qualificando você, ajudando você. Portanto, não tenha medo de ser valente. Seja valente, uma valentia dependente, uma valentia que adora, uma valentia que serve, porque você sabe que a sua valentia está escolada, apoiada em Deus e somente nele. Deus deu uma prova específica para o exército de Gideão. Não vamos copiar essa prova. Vamos levantar um grupo de apacentadores na igreja, vamos fazer jorrar aqui um ribeiro, e aqueles que beberem água assim, beberem água assada. Não vamos fazer a mesma prova. Isso aqui é um modelo,
é um exemplo, é uma figura de prova. Mas, de repente, meu irmão, Deus poderá deixar você sozinho com a sua secretária. Deus poderá deixar você sozinho com o seu cliente, com a sua cliente. Deus permitirá você receber uma proposta de ganho rápido, de ganho fácil. Você poderá ter uma oportunidade de mentir para ter grande lucro. Você poderá ser provado na submissão, na obediência. Você poderá ser provado no pedido de perdão. Você poderá ser provado na sua pontualidade. Você poderá ser provado nas suas contas a pagar. Você poderá ser provado como apacentador. Você poderá ser provado como servo. São os valentes. E passa-se a peneira. O próprio Senhor diz: e eu separarei. E eu separarei. Deus, em um momento ou em outro momento, Ele vai nos provar. Ele vai te provar, meu irmão. Diga assim, Ele está falando com você, para a pessoa que está do seu lado. Para a pessoa que está do outro lado, então diga assim: Ele está falando comigo. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela. Provou Abraão. Abraão, ok, tá bom, Senhor, obedeci. Não foi fácil, mas obedeci. Passa um tempo. Abraão, sabe o teu filho Isaque? Sei, Senhor. Eu quero que você ofereça ele, oferte ele em sacrifício. Deus, mas o Senhor já fez uma prova comigo, eu já fui aprovado, agora de novo, Abraão. Deus, eu achei que eu já tinha sido graduado, já era um PhDeus, já era, e agora o Senhor, mais uma prova, mais uma. Mas a prova de Deus não é para Deus saber quem nós somos. Deus nos prova para nós sabermos quem nós somos. Aleluia. Uma terceira marca que o valente tem que ter na sua vida. O valente de Deus, ele é treinado por Deus. Ele é forjado por Deus. Mesmo que ele use a sua esposa, meu irmão, mas é Deus que está treinando você. Mesmo que ele use o seu esposo, minha irmã, mas é Deus que está treinando você. Mesmo que ele use a sua sogra eu não sei, mas Deus está treinando você, Ele está forjando você. Ele está colocando você em treinamento. Deus conhece cada uma das nossas fraquezas e Deus conhece cada uma das nossas virtudes. E Ele diz o seguinte: se você abrir, reconhecer, se conscientizar das suas fraquezas, das suas limitações, eu poderei ajudá-lo a corrigir as suas fraquezas. Quando nós conhecemos algumas virtudes, algumas áreas fortes da nossa vida, Deus diz: eu quero usar isso, eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar. No versículo 9 do capítulo 7 de Juízes: naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Gideão estava com medo. Ele estava com medo. Ele tinha 32 mil homens. Opa, Senhor, obrigado, hein? Mobilizamos um bom exército. Deus diz: Gideão, vamos fazer o primeiro peneiramento. 22 vai embora, fica 10. Bom, 10 mil, bom, se cada um matar 50, ainda a gente vence.
passa mais em revista, passa mais um crivo, e fica 300. Aí Gideão, oh glória, aleluia, 300, Senhor, o Senhor tem certeza, Deus? O Senhor tem certeza? Aí Deus diz o seguinte: Gideão, eu estou treinando você, Gideão. Eu estou treinando você. É como se Deus estivesse dizendo assim: Gideão, sabe qual é o segredo do sucesso? Quando você descola a sua dependência e o seu olhar das coisas terrenas, você vai colar o seu olhar em mim, e aí está a vitória. Treinamento. Treinamento. Quando aquela viúva pobre deu aquelas moedinhas, Jesus disse: ela deu mais que todo mundo. Interessante, eu não sei por que é traduzido no grego. O texto é: ela deu todo o seu sustento. No grego diz: ela deu todo o seu bio, deu toda a sua vida. A palavra grega ali é bio, vida. E eu me lembro que, brigando com aquele texto, orando, lendo e brigando, me veio, creio que da parte de Deus, um pensamento. Quando ela entregou aquelas últimas moedas, quando ela entregou todo o seu sustento, quando ela entregou toda a sua garantia de permanecer vivendo para Deus, Deus disse: agora eu sou responsável por você. Agora eu vou sustentar você. Sabe por que muitas vezes é difícil Deus fazer um milagre financeiro na minha vida e na sua vida? Por causa da poupança que nós temos. Brincando com o irmão esses dias, disse: Pio, eu estou com uma dor nas costas aqui. Eu falei: coloque essa dor no gasofilácio. Ele disse: como assim? Eu falei: está cheio de dólar debaixo do seu colchão, o colchão fica todo ondulado, as suas costas ficam doendo. O dia que você ofertar todos esses dólares, o seu colchão vai ficar retinho, aí você não vai ter mais dor nas costas. Brincando com ele. Nós não conseguimos experimentar o grande milagre de Deus, porque nós não nos permitimos sermos treinados por Deus, ao ponto de colocarmos a nossa dependência e confiança nele. Você já fez pedido de oração no grupo familiar? Mas pensando o seguinte: se Deus não responder favoravelmente, positivamente, essa semana eu vou falar com fulano, que conhece Beltrano, que vai me abrir uma porta. Já aconteceu isso com você ou não? Você pede oração, mas você já tem, juntamente com o seu pedido de oração, algumas possibilidades de portas que se abrirão. Não é? Deus estava dizendo assim: Gideão, eu estou levando você à mais profunda, à mais absoluta dependência de mim mesmo. Deus concede a Gideão a oportunidade dele confessar os seus temores, seus medos, as suas inseguranças. Porque quando confessamos tudo, quando abrimos de fato o nosso coração, começa a nossa capacitação para enfrentarmos todos os nossos inimigos. Queridos, quando nós não abrimos os nossos medos, quando nós não confessamos as nossas inseguranças, nós estamos protegendo o medo, e ele fica tão forte ao ponto de nos impedir de alcançarmos aquilo que Deus tem. Você sabia que você protege mais o seu medo, mais a sua insegurança, do que aquilo que você crê, aquilo que você confia? Nós temos medo de que alguém conheça os nossos medos. E Deus diz assim: Gideão, se você ainda está com medo, se você ainda está com medo de atacar esta multidão de midianitas, de amalequitas, de inimigos que estão aí neste vale, faça o seguinte, Gideão: vá até o mais próximo possível do acampamento deles de noite. E ele pegou o rapaz dele, o escudeiro dele, chamado Purá, disse: Purá, vem cá. De noite, escuro, breu, não se via nada, mas Gideão conhecia a região. Ele foi então se esgueirando pelo capim, ele foi se esgueirando pelas pedras, pelas rochas, e ele chegou até o posto de guarda do inimigo mais avançado possível.
Ali estavam então 2 soldados dos inimigos. E Gideão se esconde atrás de uma pedra com o seu moço, o seu escudeiro, para ouvir o que eles estavam conversando, o que estava sucedendo, o que estava passando ali. E é interessante que no versículo 12 diz assim: os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale, eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Ele disse: eu tive um sonho. E Gideão está lá, atrás da pedra. Ele disse: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando, parecendo um bumerangue, sobre o arraial dos midianitas, e chegando a uma tenda, bateu nela de sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, e ela ficou estendida por terra. O soldado inimigo teve um sonho. Ele viu um pão de cevada, um pãozinho, pão de cevada. Você sabe, né, que pão de cevada, quem comia pão de cevada eram os pobres. Os ricos comiam pão de trigo. Pão de cevada era para os pobres. Pãozinho de gente pobre. Falando de Gideão aqui, pequeno, sem valor. Veio um pãozinho voando, parecia um disco voador, né? E está lá a tenda. Ela bate na tenda, aquele pãozinho, a tenda implode, ruiu, caiu. É interessante que Gideão está ouvindo um soldado que estava ali de sentinela contando para o outro. Seu amigo respondeu: eu tenho a interpretação desse sonho, eu sei o que significa. O que significa? Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. Amados, olha o treinamento de Deus. Olha como Deus nos treina. Não é fácil passar pelo treinamento de Deus, mas é delicioso. Gideão, ele está ali naquele momento de angústia, aquele momento de incertezas, e Deus lê o coração dele, conhece o coração dele, e Deus diz: então eu quero revelar, mostrar para Gideão como é que funciona o mundo espiritual, as realidades espirituais. Por isso nós devemos confessar os nossos medos, as nossas inseguranças, para que a certeza, a confiança de Deus entre em nossos corações. Não vamos proteger os nossos medos, vamos revelá-los. Depois do treinamento de Deus, os seus valentes, os seus exércitos podem marchar confiantemente em Deus para a vitória. Porque os valentes de Deus, eles veem, eles enxergam a vitória. Gideão vê a vitória porque o inimigo havia visto a própria derrota. O inimigo de Gideão narra a sua própria derrota. Nós somos vencidos por Gideão, nós somos derrotados por Gideão. Esse pãozinho de cevada, esse pão é Gideão, e nós perdemos. O inimigo vê a própria derrota. Deus mostra para Gideão o que ele já havia realizado no mundo espiritual. Deus estava dizendo assim: Gideão, quando eu peço para os meus servos realizarem algo, saiba de uma coisa, entenda que no mundo espiritual, principados, potestades, demônios, forças malignas, seta que voa de dia, que voa de noite, o homem forte, que seja lá quem for, todos eles já estão amarrados, todos eles já estão impedidos de agir. Gideão, eu só quero que você materialize na terra aquilo que eu já conquistei no mundo espiritual.
Depois leia na sua casa Gênesis, capítulo 15, quando Deus faz a promessa de que estava dando aquela terra para Abraão. E ele diz: olha, eu vou dar para você a terra, e menciona ali 10 povos, 10 nações. E quando Moisés sai com o povo, 430 anos depois, lá do Egito, a Bíblia diz que Deus enviou 10 pragas. E os estudiosos, os pesquisadores, os eruditos dizem que cada uma daquelas pragas era um deus daqueles povos. Então tinha o deus mosca, tinha o deus rã, tinha o deus... E Deus então derrota aqueles deuses ali no Egito, para que quando eles chegarem em Canaã, esses deuses já estão amarrados, esses poderes do inferno já estão impedidos, inutilizados. Não podem mais agir. E Deus está dizendo assim: Gideão, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Na dispensação do Espírito Santo, amados, nesse tempo em que eu e você estamos vivendo, Deus nos leva a expiar as ações dos nossos inimigos. Deus fala conosco através de sonhos, através de visões, através de palavra de conhecimento, através de palavra profética, de atos proféticas. Isto é ver a vitória. Deus, Ele coloca músicas, letras de músicas para você cantar, e se você prestar atenção, ao invés de ficar lendo mensagem no SMS, no celular durante o louvor, preste atenção na letra da música, que Deus está lhe revelando algo. Deus está falando algo com você. Deus está dizendo: olha, já está derrotado, já está vencido, marche, levante, caminhe, avance, a vitória é sua. Queridos, os adversários de Gideão, eles sabiam, eles tinham certeza, eles estavam convictos de que eles já haviam perdido a batalha. Saiba de uma coisa: Satanás e seus demônios, por mais que eles se levantem contra a sua casa, contra a sua empresa, contra a sua vida, contra os seus negócios, cada demônio, cada entidade maligna, eles já sabem que estão derrotados, eles já sabem que estão vencidos, eles já sabem que não tem chance alguma contra a sua vida, contra o projeto de Deus na sua vida. Aleluia! Mas o que me surpreende é que Satanás e seus demônios, eles sabem que estão debaixo dos nossos pés, mas nós não sabemos. Eles sabem que estão derrotados, mas não sabemos que somos vitoriosos. Esses dias uma pessoa, já um tempinho atrás, disse: eu tenho um livro aqui que eu gostaria que você lesse. Eu falei: sobre o que é? Não, o autor desce a lenha, mete o pau, quando os pregadores dizem que nós somos vencedores, que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós somos super crentes. Eu falei: por que você vai ler esse livro, meu irmão? Joga no cesto, quando a gente faz o cesto aqui, joga no cesto o livro. Meu querido, tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, você é. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem, você tem. Tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode, você pode. Aleluia! Provérbios declara. E vamos fazer essa declaração, essa confissão. Provérbios 18 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Diga comigo assim: eu vou confessar vida e não morte. Eu vou declarar paz e não guerra. Eu vou declarar abundância e não escassez. Eu vou declarar saúde e não doença. Eu vou declarar vitórias e não derrotas. Eu vou declarar palavras de vida e não de morte. Aplauda o Senhor, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Eu quero encerrar, porque eu sei que algumas mães estão com o que lá no forno? Um pernil, um peru, alguma coisa assim. Falei para a Rose: 15 para meio-dia eu termino o culto hoje. Já estou mentindo. Os valentes de Deus adoram e exaltam a Deus.
Antes mesmo da vitória consumada, os valentes de Deus estavam adorando a Deus. Olha, amados, olha que texto lindo, olha que texto tremendo. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Adorou a Deus. Por isso que a gente canta, por isso que a gente dança, por isso que a gente... Porque, amados, nós temos que adorar a Deus. Pessoal do louvor, por favor, temos que adorar a Deus. A adoração também é uma obra de fé, pelo que o adorado irá fazer. O exército de Deus, ele dá honra, ele dá louvor, ele dá glória, antes, durante e depois da batalha. A dificuldade das pessoas é que elas adoram o que usam, e usam o que adoram. Este que é o problema, disse Agostinho. A adoração adora a Deus, fortalece o espírito e refrigera a alma. A adoração me permite invadir os céus e ser invadido por Deus. E o exército de Deus é um exército unido. Teriam de fazer a mesma coisa na mesma hora. O versículo 18 diz: quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Deus é glorificado na unidade do seu exército. A unidade do exército de Deus mostra que há somente um comandante, Jesus Cristo. A unidade produz firmeza, convicção. O exército de Deus, os valentes de Deus são firmes, eles não recuam. Os valentes de Deus terminam a obra que eles começam. Esses dias alguém visitando aqui de fora disse: Pio, poxa vida, como que você conseguiu fazer isso? Esse templo, construir esse espaço tão bonito, tão gostoso, tão agradável. Eu disse: eu não consegui e nem conseguirei nunca na minha vida. Isso aqui foi o esforço de cada membro, de cada criança, de cada adolescente, de cada junior, de cada jovem, de cada casal, de cada idoso da igreja. A soma, a unidade de cada um, o esforço de cada um, o empenho de cada um, a aplicação de cada um, a intensidade de cada um, nos leva ao resultado, nos leva à conquista, nos leva a alcançar mais do que pedimos ou mais do que pensamos. Eu quero ler o último versículo que diz assim: Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e atravessaram. Quando eles estavam na guerra, o texto diz que eles estavam cansados, exaustos. Precisamos entender que, embora seja 100% espiritual a obra, a nossa batalha, muitas vezes nós sentimos os efeitos no físico. Sentimos o efeito no físico, sentimos o cansaço no físico. Mas mesmo exaustos, eles terminaram bem. Mesmo exausto, eles terminaram bem. Eles concluíram a obra, eles foram até o fim. Deus está levantando, amados, nesses dias, um grande exército, exército de valentes. E Ele busca por valentes, por guerreiros, por soldados aguerridos. Quem se dispõe a carregar estas marcas que nós mencionamos hoje aqui? As marcas da unidade, as marcas de passar pelo crivo de Deus, pelo peneiramento de Deus, as marcas de sermos humildes e corajosos, as marcas de nos deixarmos treinar pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, as marcas de terminarmos a obra, de caminharmos em unidade.